Satisfação, pessoal, encontrá-los novamente no canal do professor, desse velho professor. Velho não, usado professor. A gente pode chamar uma pessoa de velha, né? É usado, como se fosse assim uma roupa velha, um sapato velho, tá certo? Mas usado é melhor, ok? Calejado pela vida, calejado pela lusa, pelo giz, pela educação, 40 anos, tá certo? Trabalhando nisso, conhecendo novos e queridos alunos. Que alegria. Bom, e esses cabelos brancos, professor, é resultado? Eu tenho que ser sincero. Alguns são. Muito bem, gente. Vamos então dar continuidade finalizando os filos. Finalizando, T-end. Finalizando os filos dos invertebrados com os equinodermatas, equinodermas. Certo? Certo. Só uma coisinha, pessoal. No dia das mães, abraçar a mãe. Beijar a mãe, falando no ouvidinho da mãe, eu te amo. Isso vale mais de qualquer presente. O presente é bom, deixa ela contente, mas essas palavras, o abraço não tem igual. Então, gente, aproveita enquanto a mãe tá viva, hein? Tá? Porque depois você vai ficar sozinho, vai fazer uma falta. Quem perde a mãe sabe disso. Tá? Então, respeito a mãe, dá alegria para ela e para toda a família, hein, gente? Tá bom? Combinado? Um bom filho. Excelente. Pessoal, vamos então dar início à finalização dos invertebrados com os equinodermas. Equinodermas. Vamos dividir esse filo em duas partes, tá? Porque é longo, né? Então vamos quebrar, vamos dar essa introdução geral, depois a gente complementa com as classes existentes e representantes. Ok? Equinodermas. Qualquer livro de biologia que você abra, está escrito lá. Equinodermas. Significado da palavra vem do grego e significa um prefixo equino, espinho, derma, pele. Ora, se você sabe que equino é espinho, derma, pele, significado da palavra espinhos na pele, característica geral. Característica geral? Característica geral, tá bom? Para de conversar aí, cara, vou prestar atenção, vai, um pouco de ânimo, anima, vai, vamos. Vai lá, gente. Iron Maiden. Bom, gente, mas além de ser chamada de equinodermas, existem outras maneiras de você chamar. Equinodermatas, equinodermes, equinodermos. Então existem vários nomes que você pode dar para esse grupo tão interessante. Tá? Agora, esses animais, esse filo, mais ou menos na escala de evolução, apareceu quando, mais ou menos? Mais ou menos do Cambriano recente. Tá certo? Cambriano recente na escala de evolução. Tá? Hoje em dia, existentes mais ou menos 7.000 espécies. Fora as espécies que já entraram em extinção, não estão mais aqui, pessoal. Mais ou menos umas 13.000 espécies que já entraram em extinção e não estão mais presentes aqui nos nossos ecossistemas, tá certo? Ok? Agora, gente, olha, essas informações são importantes, são benéficas, você vai ter que guardar, hein? Tá certo? Né? Então você vai lá, Cambriano recente, 7.000 espécies hoje, 13.000 espécies entraram em extinção, quer dizer que é importante você guardar isso. Quando você fala de equinoderma, você lembra de quem? Tenta lembrar, gente, você lembra de quem? Lembra lá da professora de ciências, tá certo? No Fundamental 1, no Fundamental 2 principalmente. Tenta lembrar de quem é que aparece na cabeça quando você fala de equinodermas. Quem seria assim o vocalista do grupo? O líder da banda, tá certo? Do grupo, dos filhos. Ou seja, desse filho. Estrela do Mar. Estrela do Mar? Estrela do Mar puxa o carro, puxa a corda para os outros. Então lembrou em Estrela do Mar, você lembra de quem? Em equinodermas. Então você tem Estrela do Mar, tá? Você tem, por exemplo, Estrela Serpente ou Fiurus. Você tem, por exemplo, Ouriço do Mar, Bolacha do Mar, aquela bolacha que infelizmente as pessoas pegam na praia enterrada na areia, quebram, matando o animalzinho, vai ver uma estrelinha que está no meio, depois joga. Achou uma bolachinha do mar? Joga novamente. Olha para ela, vê lá o pés ambulacrários dela embaixo, tá, na parte ventral, e joga ela para viver. Pode ser um pai de família que você está matando. Os filhinhos, as bolachinhas do mar, as crianças podem estar esperando ele.
Tá certo? Não faça mais isso, tenha consciência de preservação. Uma vida não tem preço. Falando sério, uma vida não tem preço. Ok? Então, bolacha de mar, pepino do mar. Pepino do mar, o lutúria, lírio do mar, margarida do mar. Você pode ver que é tudo do mar. Tudo do mar os representantes. Aí eu pergunto para você, qual é o ambiente, o habitat onde eles vivem? É terra? É abaixo do solo? É no ar? É no mar, principalmente, tá certo? Não é água dulce aquícola, não, é mar, água salgada, principalmente, ok? Guarda isso, galera, guarda isso. Esses carinhas aí são todas do mar, são pertencentes do ambiente marinho. E algum deles, pessoal, a maioria deles, a maioria não, mas alguns deles ficam lá na parte bentônica, do fundo do mar, tá? Bentônica é bento no fundo do mar, região bentônica no fundo, ok? Professor, muito que bem. Agora, cita aquelas características gerais, aquela lista de supermercado que a gente precisa guardar de cada filho, aquela lista de características que você precisa guardar porque cai no Enem, cai no vestibular e você precisa, independente das outras matérias. Quer passar na frente dos outros? Acerta uma ou duas questões que você passa. Agora, quais seriam, pessoal, características gerais? Primeiro, marinhos, 100% marinhos. Ambiente de água salgada, tá certo? Muito bem. Eles possuem um endoesqueleto, pessoal, de calcário, tá certo? Com muitos espinhos, tá certo? Muitos espinhos móveis. É interessante isso daí, tá certo? São fixos e móveis. Que mais? Características. Vamos lá. Triblásticos. Apresenta 3 camadas de tecidos triblásticos, 3 camadas de revestimentos, tá? 3 camadas de epitélio, né, gente? 3 são triblásticos, tá certo? 3. São celomados. Tem celoma, ok? Tem celoma? Tem celoma. Professor, a partir de que grupo e filo aparece o celoma? A partir de que filo aparece o celoma? Aulas anteriores, responde. A partir de que filo aparece o celoma? Anelídeos? Uhum. Depois antes dele vem o pseudoceloma? Sim. Asqueumintos? E depois vem os acelomados? Sim, os acelomados. Muito que bem. Esses animais, tá certo? Os equinodermas são deuterostômios. O que significa deuterostômios? Na fase embrionária, a primeira região que aparece no blastóporo é o quem? O ânus. Não é a boca. Deuterostômios. Uhum. São bentônicos, vivem no fundo do mar, o bento no fundo do mar, e alguns são presos a rochas também. Tá certo? Então, existem aqueles sésseis do fundo do mar, sésseis com movimentação, né? E os fixos em rochas, tá certo? Principalmente no fundo do mar também. Ok? Sésseis, presos. Vágeis, movimentação. No bentônico, no fundo do mar, vágeis, presos a rochas, sésseis, tá bom? Estou séssil aqui, tá colocando uma aulinha para vocês aí, estou séssil. Agora estou móvel, tá? Ó, estou vágio, tá bom? Tá certo? Estou vágio, mexendo na minha juba de leão, tá certo? Nossa, preciso dar uma parada. Muito que bem. Simetria pentarradial. Nossa, simetria pentarradial? Sim, simetria radial, principalmente isso, tá certo? Nas estrelas do mar, no isso do mar. Dioicos, sexos separados, existem machos e fêmeas principalmente, só que o dimorfismo sexual, para você saber quem é macho e quem é fêmea, é meio difícil, tá? É muito fraco o dimorfismo sexual, tá certo? Dentro do grupo, tá certo? Mas eles são o quê? Dioico. Reprodução sexuada, principalmente, mas existe alguns por regeneração também, tá certo? Você consegue ver a regeneração principalmente na estrela do mar, ok? Dependendo aonde é flexionado, é cortado o pedacinho da estrela, regenera em outra estrela, o pepino do mar também, ele lança os intestinos para fora como meio de defesa. Tá certo? Mas reprodução sexuada e também por regeneração em alguns casos, tá certo? Fecundação é totalmente externa. Fecundação externa do grupo? Sim, é para fora, né? Óvulo e esperma com espermatozoide, a fecundação é
fora, pessoal, externa, na água, tá certo? Como alguns peixes fazem também. Muito bem. Estágio larval, o desenvolvimento, pessoal, apresenta através de estágio larval indireto, tá certo? Então, você tem alguns exemplos de larvas que a gente pode dar como exemplo de estágio larval dentro dos equinodermas, né? Você tem o Pluteus, por exemplo, que são larvas do Ophiuroides, tá certo? Como exemplo de larva de equinodermatas, tá certo? Bom, que mais? Outra coisa importante, pessoal, que a gente precisa guardar. Existe uma classificação dentro, tá certo? Do grupo. Uma classificação existe, tá certo? Então você tem um filo, classe. Lembra da sequência? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Certo? Lembra disso? Lembrei, professor. Então, reino animal, filo, equinoderma e classes dentro, tá certo? Desse filo, que nós vamos ver na próxima aula. Ok? Então você tem a classe, por exemplo, vamos citar as classes, né? A classe dos lírios do mar, né? Crinóides, os crinóides, tá certo? Olha lá, tá? A classe do ouriço do mar, né? Equinoides. A classe da estrela do mar, asteroides. A classe da serpente do mar, Ophiuroides. E a classe do pepino do mar, Holuturoides. Tá certo? É importante você guardar isso, né? Tem alguns que chamam, né, a classe crinoide como crinoidea, terminação dea, né? Equinoidea, asteroidea, tá certo? Ophiuroidea, Holuturoida, que você pode chamar também. Essas classes, né, dentro do filo dos equinodermas. Tá certo? Aí, professor, eu vou ter que guardar isso. Muito complicado. Mas precisa, cara. Você é jovem. Você tem a vida inteira pela frente. Você tem um ATP de reserva enorme, uma energia guardada dentro de você. Você não tem 65 anos como eu. Né? O professor dá um exemplo aqui para vocês, né, de atividade, né, pós-aposentadoria. Olha aqui, ó. Certo? E você aí, gente, com 16, 17 anos aí, com preguiça, que não vai dar, que é difícil, mas mete as caras, vai em cima, se organiza, faz uma organização de estudo de todas as matérias para você, né? Estuda um pouquinho a respeito de cada matéria, planeje os seus estudos. Se você tiver oportunidade de fazer um cursinho, faça um cursinho então, um semi-extensivo, ou um extensivo grande durante um ano, você que sabe. Ou de sábado e domingo, tem cursinho apenas de sábado e domingo. Ah, mas eu vou perder o meu final de semana das baladas. Você tem que fazer uma opção. E depois vem os frutos maravilhosos de você ver o seu nome aprovado numa universidade, no vestibular, tá certo? A alegria da família, a alegria de todos, tá certo? A emoção, vale a pena, tá certo? Você precisa se organizar. Organize os seus estudos. Tá? 2 horas de matemática, 2 horas de química, física, 2 horas da maravilhosa biologia e tudo mais. Tá certo, gente? Então, hoje, o que nós fizemos hoje? Nós fizemos uma apresentação geral das características dos equinodermas. O professor falou direitinho das características importantes, né? Apresentamos assim por cima as classes que nós vamos estudar na próxima aula. Tá certo? Tá? Muito bem. Então, fechou, gente. Fechou? O professor, ele está à disposição de vocês, nos comentários lá, tá certo? Do canalzinho do YouTube, nas aulas, vocês podem perguntar o que vocês quiserem, tá certo? E algumas observações que o professor coloca embaixo, né? Às vezes a professora acaba esquecendo no vídeo e comentar, né? Durante a aula eu coloco lá embaixo para vocês como complementação, tá certo? Coloca lá errata, tá certo? Eu coloco a complementação para vocês olharem também. Certo, gente? Um grande abraço para vocês, muita saúde, abraça a mãe, tá certo? Muita saúde e felicidade para você, para sua família e para seus amigos também, leva a sério e vamos lá, hein? Tá certo? E principalmente, gente, vai Corinthians. Tchau, gente, um abraço para vocês, até mais.